lesões de órgão-alvos que produzem uma série de substâncias marcadores de gravidade. Aí foi um dos fatos que vários erraram. O principal marcador de gravidade é dímero D. Existe DHL, interleucina, troponina, mas o dímero D é o principal marcador de gravidade. Significa dizer que está tendo uma hipercoagulabilidade e uma hiperfibrinólise. Tranquilo? Para não ter dúvida. E duas últimas perguntas que erraram bastante. Fenótipo L, tomograficamente, radiologicamente, nós definimos dois fenótipos, L e H. L não significa fase inicial da doença, pelo amor de Deus, não falem isso. Padrão radiológico fenótipo L é aquele indivíduo que tem lesões esparsas na região periférica, dilatação brônquica, pega mais ápice do pulmão e região periférica. Padrão H, essa lesão do L, L de low, né? Ou seja, de baixa complacência, esse padrão H, que é de high, a lesão é predominante na região póstero-inferior. O L pode evoluir para o H? Pode. Mas o H não é mais grave que o L. Pelo contrário, a tendência é o L ser mais grave, porque ele não responde às formas de tratamento, como PIP e pronação. Tudo bem? Última pergunta, que erraram bastante. Não existe tratamento farmacológico para o vírus até o momento. Tratamento de ventilação mecânica reduz bem a mortalidade. Todos que necessitam de oxigênio têm benefício em entrar com corticoide desde a fase inicial. Antes a gente entrava a partir do 5º dia, mas saiu um estudo depois do recovery mostrando que pode entrar na fase inicial. Dexa, 6 miligramas uma vez ao dia por 10 dias. Essa também erraram muito. E outra coisa que tem benefício, quando eu interno o paciente no hospital, quem que eu vou internar? Quem tem desconforto respiratório. Eu entrar com profilaxia de TVP-TEP, Clexane 40 miligramas, ou 5.000 de 8 em 8. Se dímero D maior que 3.000, aí eu faço terapêutica, tudo bem? Era só isso que eu queria esclarecer. O exame padrão ouro é PCR. Me perguntaram muito, o PCR pode continuar positivo em algumas pessoas depois de 14, 15 dias? Pode, mas a carga viral é tão pequena que ele ainda não transmite a doença. Tranquilo? Então, bora lá, vamos começar a aula. Agora nós vamos começar a nossa aula. Espero que não errem, hein? Tem alguma pergunta para fazer sobre esse tema de Covid? Sim ou não? Não? Tudo tranquilo? Então, bora começar. Olha, hoje nós vamos começar um tema extremamente importante, que é sobre como identificar sinais de gravidade no pronto-socorro. A maioria de vocês que estão formando ou que vão formar, aconteceu comigo, vai acontecer com todos, o primeiro plantão você fica pensando assim, e se chegar um paciente grave? O que eu vou fazer? E se eu mandar um paciente embora, o que vai acontecer se ele morrer? E se eu não der conta de identificar? Essa é uma parte difícil mesmo. Identificar paciente grave não é fácil. O que é muito grave, a gente até brinca, até o porteiro sabe. Chegou alguém parado, com a boca torta, paralisado de um lado, né? O que é uma facada, um tiro. O que é muito grave é simples para todos. Mas estratificar risco, estratificar gravidade e saber quando eu posso mandar embora, quando eu não posso, eu tenho que ter um conhecimento mais aprofundado e, obviamente, que isso aí vai vir com tempo de experiência. Não é no primeiro plantão que você não vai conseguir
que você vai conseguir estratificar todos os pacientes graves de forma alguma, e nem é meu interesse. Mas vamos tentar fazer baseado em evidências para que vocês possam compreender. Bom, então vou compartilhar a tela com vocês. Quem puder, grave lá, me marque, publique, porque aí eu vou repostar. E é bom que eu gravo todas essas aulas, deixo gravado lá nos meus arquivos pessoais, para que depois a gente possa ter essas lembranças lá, né? Bom, então vamos lá. Eu coloquei alguns casos clínicos que depois nós vamos responder. Olha o primeiro caso clínico. Paciente, sexo masculino, 62 anos, portador de hipertensão e diabetes. Chega ao pronto-socorro com queixa de vertigem e turvação visual de início súbito. Apenas Glasgow 15, pressão arterial não invasiva 70/40, tempo de enchimento capilar normal, sem déficit focal nenhum, saturando 96% ar ambiente. Esse paciente é grave ou não é grave? Mando ou não mando esse paciente embora? Vamos ver. Caso clínico 2. Sexo feminino, 55 anos, tabagista, portadora de hipertensão, chega no pronto-socorro trazido pelos familiares. Familiares relatam que a mesma apresentou subitamente quadro de confusão mental. Glasgow 14, abertura ocular 4, resposta verbal 4, motora 6, frequência 85, pressão arterial não invasiva 160/80, tempo de enchimento capilar normal. Doutor. Vou voltar em todos. Caso clínico 3. Doutor, o senhor não está compartilhando tela. Não está compartilhando? Não, doutor, poderia compartilhar, fazendo favor? Oh, desculpa, foi erro meu aqui de não compartilhar, e eu vou voltar neles. Vamos ver se agora vai. Muito obrigada. Foi? Todas? Aqui foi. Agora deu certo? Agora sim, sim. Desculpem, vocês têm que me avisar, senão eu esqueço aqui e não compartilho. A gente tentou. Tentou falar, né, e não deu. Agora sim, tá todo mundo vendo? Sim ou não? Sim, Sim, perfeito. Então doutor, vamos obrigada. começar tudo do zero. Então, assim, vamos ver o que vocês fariam com estes pacientes ao final da aula, não agora. Primeiro caso, sexo masculino, 62 anos, chega ao pronto-socorro, ele é portador de hipertensão e diabetes, com queixa de vertigem e turvação visual. Apenas Glasgow 15, sem déficit focal nenhum, pressão arterial não invasiva 7/4, tempo de enchimento capilar normal, aparelho respiratório normal, satura 96% em ar ambiente, sem outras alterações nenhuma. Esse é o primeiro caso. Quero ver se vocês deixariam ele internado, medicava, mandava embora, ou o que faria com esse doente. Caso clínico 2. Paciente do sexo feminino, 55 anos, tabagista, portadora de hipertensão. Chega no pronto-socorro trazido pelos familiares. Familiares relatam que a mesma apresentou subitamente quadro de confusão mental. Chega no pronto-socorro, você avalia, ela tem um Glasgow de 14, ela perdeu 1 ponto na resposta verbal, pupila isofotorreativa, sem déficits focais, estável hemodinamicamente, sem outras alterações nenhuma, apenas confusão mental. Ela amanheceu ou acordou, ou de repente iniciou um quadro de confusão, eles correram com ela para o pronto-socorro. Qual a conduta de vocês no pronto-socorro? Nós vamos ver já já. Terceiro caso clínico, são 4, se eu não me engano. Paciente sexo masculino, 29 anos, sem comorbidade, relata dependência química de cocaína, fez uso frequente nas últimas 24 horas, chega o pronto-socorro com palpitação. Apenas palpitação. Está sentindo mais alguma coisa? Não.
Só uma batedeira que está me incomodando. Glasgow 15, ritmo cardíaco regular ao monitor, frequência 192, tempo de enchimento capilar de 7 segundos, pressão arterial não invasiva 70/50, respiração espontânea saturando 95, sem outra alteração nenhuma. Caso clínico 4. Paciente sexo masculino, 69 anos, sem comorbidades, caminhada ao pronto-socorro pela equipe de estratégia de saúde da família. Ele foi lá consultar com a médica de saúde da família. A médica falou assim, não, olha, o senhor vai vir aqui semana que vem trazer os exames do senhor para mim, seu Antônio, que eu quero ver. Aí a médica, quando abre o envelope com os exames, encontra ureia de 358, creatinina de 4,5, e ele com um relato de não ter urinado nas últimas 12 horas. Sendo que esses exames estavam normais há 5 meses atrás. E aí ele chega no pronto-socorro para você e você pergunta, o que o senhor está sentindo, seu Manuel? Nada. O que o senhor tem? Nada. Então, o que o senhor veio fazer aqui? A médica de saúde da família que mandou eu para cá. Esse cara para trazer esses exames aqui para a senhora. Vamos ver o que vocês vão fazer com ele. Caso clínico 5, esse aí já é um caso bem mais fácil, né? Paciente sexo feminino, 62 anos, chega ao pronto-socorro com quadro de tosse produtiva, dor torácica ventilatória dependente, febre aferida com temperatura de 38,8, taquicárdica, frequência de 125, tempo de enchimento capilar de 7 segundos, pressão não invasiva 132/65, Glasgow 15, MV com roncos difusos no hemitórax direito, frequência de 24, saturando 94 em ar ambiente, gasometria arterial com relação PF de 480, bilirrubina total de 1,1, creatinina 1,9, plaqueta 190.000, lactato 82 miligramas por decilitro. O lactato em miligrama normal é até 22 miligramas por decilitro. Se for em milimol, seria 2 milimol. Como é miligrama, o normal é até 22. E esse raio-x aí, ele chega para você, você pediu o raio-x, ele chegou com queixa de tosse produtiva, dor torácica, febre, você pediu, encontrou esse raio-x aí. Qual que seria a sua conduta com esse paciente? Vocês têm muito a mania de decorar um tal de CURB 65. Vocês vão ver o tanto que vocês iriam entrar pelo cano com CURB 65 com esse doente. Então, vamos começar a aula. Depois nós vamos responder todos esses casos clínicos. Espero que ao fim da aula, ao final da aula, todos estejam aptos a conduzir todos esses casos. Bom, de onde vêm os pacientes potencialmente graves ou os pacientes graves para o pronto-socorro? Veja bem, eles podem vir por demanda espontânea ou regulado por meio de uma ambulância. Eles podem vir do centro cirúrgico. Eles podem vir da terapia intensiva, receber o alta para a enfermaria, logo em seguida passa mal e desce para o pronto-socorro. Ou eles podem vir da própria enfermaria. Então, são vários os lugares que o paciente pode descer para o pronto-socorro. Ao longo dos anos, a medicina vem procurando uma série de scores, uma série de variáveis para tentar identificar esses pacientes graves, principalmente os que estão internados no hospital em enfermarias. E scores também para identificar esses que chegam no pronto-socorro. Então, nós vamos perceber que existe estratificação de risco para aqueles que vêm por demanda espontânea e existe estratificação de risco para aqueles que já estão internados e eu preciso identificar. Eu vou mostrar alguns slides para vocês, vocês vão ficar assustados. Preste atenção. Mandei todos os artigos lá, dos slides que eu vou apresentar. Olha só.
Esse foi um trabalho publicado numa das melhores revistas de terapia intensiva do mundo, chamada Critical Care. Está bem aqui, ó, Critical Care, uma revista Qualizar. Olha o que esse trabalho observou em um hospital avaliando um paciente. 66% dos pacientes apresentavam sinais e sintomas anormais até quanto tempo antes de ter uma parada cardíaca? 6 horas. Olha que desastrosa essa situação. De 150 doentes, 100 avisava, olha, eu vou parar daqui 6 horas. Era como se ele avisasse assim, eu vou ter uma parada cardíaca daqui 6 horas, você não vai fazer nada. E olha que coisa interessante, o médico foi notificado em apenas 25% das vezes. Eu achei esse trabalho quando foi publicado, gerou um impacto no mundo inteiro assustador. Saber que de a cada 150 pessoas que paravam dentro do hospital, 100 manifestavam sinais e sintomas 6 horas antes. Aí veio outro trabalho, publicado em uma revista também de grande impacto, que é a Chest, mostrando que 70% dos pacientes apresentavam evidências de deterioração respiratória nas 8 horas que antecedem a parada. Olha só, é a mesma coisa de você estar com seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, num hospital, e eles te avisavam, daqui 6 a 8 horas eu vou ter uma parada cardíaca e vou morrer. Mas será o que ele tem que eu não estou vendo? É isso que nós vamos ter que aprender, entendeu? Então, existe essa estratificação para o hospital. Aí veio esse outro trabalho, publicado numa das melhores revistas de medicina de emergência, chamada Resuscitation, tentando responder algumas perguntas. Pegaram esses indivíduos que evoluíram com parada cardiorrespiratória dentro do hospital, depois eu vou voltar para os pacientes do extra que vai para o hospital. Falaram, gente, mas será o que eles mais apresentavam que levavam eles a morrer? Desculpa, o que eles mais apresentaram? Veja bem, 6 anormalidades foram frequentemente encontradas: alteração do nível de consciência, insuficiência respiratória. Ele colocou inconsciência, hipóxia, taquidispneia, mas eu resumo nessas duas, mais hipotensão. Ou seja, disfunção neurológica, disfunção respiratória e disfunção cardiovascular. Sendo que o fator mais relevante que as pessoas apresentavam como sinais e sintomas antes de parar era o qual? 51% dos eventos eram relacionados à insuficiência respiratória. Opa! Então, já acendemos uma luz no fim do túnel. 50% dos pacientes que vão parar no hospital dentro das próximas 8 a 10 horas vão parar por problema de insuficiência respiratória. Isso é grave. Então, é uma das questões que nós vamos ter que ficar de olho. Para encerrar, aí eles falaram assim, como que nós vamos fazer para diminuir essa incidência de parada? Não podemos deixar testando de parada cardíaca. Poxa, o cara passa pela emergência, entra para o hospital, é operado ou não, vai para o CTI, sai do CTI e vem para a enfermaria, ou é operado e vai para a enfermaria, depois ele morre na enfermaria, sendo que 50% deles eu poderia ter identificado até 8, 10 horas antes. É possível. Aí, nos Estados Unidos, foi proposto a criação do time de resposta rápida. Esse time de resposta rápida, ele é baseado na composição de médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem e outras equipes multiprofissional, fisioterapeuta e outros mais, onde esta equipe é obrigada a passar diariamente, de preferência 2 vezes ao dia,
o técnico, como ele vai mais vezes ao quarto do paciente, e aplicar escalas de risco. Criaram escalas de risco que facilita a sua aplicabilidade, que qualquer um pode ir lá e aplicar, vocês vão perceber. Talvez muitos de vocês nunca nem tinham ouvido falar nisso. É os IUS. Uma delas é a escala de NEWS, N-E-W-S, NEWS. A outra é MEWS, M-E-W-S. E olha só, eu vou mostrar ela já já. O que era a função desse time? Essa escala ela é composta por alteração neurológica, alteração respiratória, alteração cardiovascular, e eu vou pontuando o paciente. Quando eu vou passar e volto para vocês verem. Quando eu encontrava esse paciente aqui, ó, olha a escala de NEWS. Vou aqui que é melhor. Quando eu encontrava esse paciente que tinha uma pontuação dessa de 3, ou a somatória aqui dava maior ou igual a 7, altíssimo risco desse paciente evoluir para óbito nas próximas 8 a 10 horas. Então, olha, sistema respiratório, nível de consciência, temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial. Qualquer um sabia aplicar. Passava pela manhã, pela tarde, alguns hospitais até 3 vezes ao dia e marcava aquela escala. Poxa, marcou 3 pontos, ou no agregado somou 7, corre com esse doente para o pronto-socorro para intervir. Olha o que aconteceu. 50% de redução das paradas cardíacas fora da UTI. Redução das transferências de pós-operatório da emergência para a UTI de 58% e 37% de óbitos. Olha que coisa fantástica. Redução de parada cardíaca prévia transferência para a UTI caiu para 4%. Que geralmente o paciente para, você reanima e corre para a UTI. Então, eu identifiquei rapidamente a deterioração, seja ela neurológica, respiratória, e transferi para a UTI antes de parar. Reduziu de 30% para 4%. Assustador. E 17% na redução da incidência de parada cardiorrespiratória por 100 mil internações. Isso é muito, é 170 pessoas a cada 100 mil, não, a cada 1.000. 170 pessoas a cada 1.000. A cada 100 mil, a cada 10 mil, 1.700, a cada 100 mil, 170, é 17 mil. É muitas vidas salvas com esse tal de time de resposta rápida. Que, infelizmente, no Brasil, nós quase não temos esse grupo implementado. Na nossa unidade hospitalar existe. Bom, então, já que vocês conhecem um pouco, vamos para a nossa parte. Então, chega um paciente para nós no pronto-socorro. Qual é a nossa função como médico emergencista ou plantonista em um pronto-socorro? Olha só o que eu vou falar para vocês. Não é, na maioria das vezes, fazer diagnóstico etiológico. De forma alguma. A nossa função é fazer diagnóstico sindrômico. Identificar rápido o que pode levar o indivíduo ao óbito e intervir rapidamente para que ele não morra. Do ponto de vista sindrômico, eu posso ter o paciente com várias disfunções orgânicas. Quais as principais disfunções orgânicas identificadas no pronto-socorro? Vamos sistematizar para ficar fácil o aprendizado. Da cabeça crânio-caudal, disfunção neurológica, disfunção cardiovascular, disfunção respiratória, disfunção renal, disfunção hepática, disfunção hematológica, disfunção gastrointestinal, disfunção músculo-esquelética. São as principais disfunções. Então, a nossa função é identificar disfunção orgânica e abortar esse quadro sindrômico. Vamos ver como. Então, identifica a disfunção
Identifica precoce, avaliação adequada e tratamento agressivo. Nós vamos ver isso já já. No pronto-socorro, a triagem é diferente das enfermarias. Na enfermaria, eu vou aplicar a escala de News, de Mills, de Views, para tentar identificar aqueles pacientes que têm alguma disfunção que potencialmente pode evoluir com desfecho desfavorável. Dentre eles, parada cardiorrespiratória nas próximas horas. No PS, não. Os scores de gravidade utilizados são outros, eu vou mostrar para vocês. Esse é muito aplicado nas enfermarias, é o Mills, né? Olha aí, baseado em alteração respiratória, cardíaca, pressão, temperatura e padrão neurológico. Não é nem Glasgow, é só alerta verbal, né? O AVPW, AVPU. O NILS, que também é a mesma coisa, é respiratório, cardiovascular e nível de consciência. Aqui eu vou parar e no agregado, quando ele tem de 1 a 4 pontos, baixa o risco, ele permanece na enfermaria sob observação. Esse paciente, 5 a 6, médio risco. Se ele tem um parâmetro individual com score 3, código vermelho, ele desce para a sala vermelha. Ou no agregado, a somatória da maior ou igual a 7, também ele corre para a sala vermelha. Ativa a equipe de código vermelho. Então, isso tem que ser feito diariamente. Isso é para a enfermaria. Olha que interessante. Quanto maior a pontuação do NILS ou MILS, maior a chance de óbito ou parada cardíaca do paciente. Olha só, chega a 90% quando você tem um MILS de 6. É coisa desastrosa, né? Então, nós temos que fazer tudo para implementar isto nos hospitais, porque qual que é a rotina do nosso hospital? Eu vou explicar, mas a maioria já sabe. O doutor, que se acha a pessoa mais importante da face da Terra, passa cedo na enfermaria, prescreve, mal olha os doentes, ou deixa o coitado do residente sozinho, mas os internos, não orienta, fez a prescrição, tchau, vai embora. Aí ele volta só no dia seguinte. E outro doutor só aparece quando tem alguma intercorrência que a enfermagem chama. Esse tipo de medicina não dá certo. No nosso hospital, nós não aceitamos esse tipo de coisa. Isso já está mais do que provado por vários e vários estudos, que o paciente ele tem que ter uma monitorização contínua. Tem que ter uma equipe. Nosso hospital, nós temos plantonistas na enfermaria, além do pronto-socorro. Fica 24 horas por dia, 1, 2, cuidando das enfermarias, para tentar identificar precocemente qualquer sinal de deterioração, acionar o código vermelho e correr com esse doente para o pronto-socorro. Tá? Bom, olha só para vocês verem. Quando o NILS é maior do que 3, olha, eu não estou falando nem 7, estou falando 3, e ele é sustentado por 72 horas ou mais, olha o quanto que aumenta a mortalidade, a sobrevida desse paciente diminui, desculpa, e aumenta a mortalidade, cai para 40%. Pensa, eu não vou falar onde, que é desagradável. Um dia teve um parente meu que esteve internado em um hospital em Goiânia. Sábado e domingo, nenhum médico foi vê-lo. Falou, né, sábado e domingo ninguém veio me visitar, não, só na segunda. Que desastre, se eu fico 48 horas sem ver um doente. Não é possível um negócio desse aí. Se ele apresenta uma deterioração, acabou, vai a óbito mesmo. Aí eu não tenho como explicar. Isso aqui é outra, olha que interessante. De todos os parâmetros, vocês estão percebendo que todos os estudos que avaliaram qual é o parâmetro mais frequente ou qual é a disfunção orgânica mais prevalente dentro do hospital. Não é dos que chegam. Qual é a disfunção orgânica mais prevalente que leva ele a morrer nas próximas horas? Disfunção respiratória.
depois disfunção cardiovascular e, por último, neurológico. Olha a respiratória, disparado. Bom, aqui chegamos em uma parte importante para que vocês possam entender todo o restante da aula. Veja bem, o que todos os scores têm de interessante? Baixa o quê? Sensibilidade. Baixíssima sensibilidade. O que isso significa dizer em medicina um score de baixa sensibilidade? Que eu deixo passar vários doentes graves e não identifico. Mas aí você pergunta, Weber, por que baixa sensibilidade os scores? Porque são poucas variáveis avaliadas. Então, por que não coloca um monte de variáveis para ser avaliada? Aí fica inaplicável no pronto-socorro. Quanto maior o número de variáveis, mais inaplicável é. Vou te dar um exemplo aqui. Pancreatite, você aplicar os critérios de Hanson, é quase que impossível na emergência, um monte de exame, até que saia aquele tanto de exame e você calcula os critérios de Hanson, o doente até morreu se você não tomar conduta. Apache 1, Apache 2, é inviável no pronto-socorro. Então, eles foram criando escalas que fossem fácil de aplicar, que qualquer profissional de saúde pudesse aplicar essa escala, não somente médico, porém a sensibilidade diminuiu muito. Mas olha o que aconteceu com a especificidade. Altíssima. O que isso quer dizer, Weber? Quando dá negativo, não significa que não está grave. Esse é o lado ruim. Mas quando ela vem positivo, realmente o doente está grave. Essa é a vantagem dessas escalas. Uma das escalas muito utilizada no pronto-socorro, essa aqui já não é na enfermaria. Vou fazer uma pergunta para vocês, para não ficar uma aula assim muito cansativa. Quais são as 3 disfunções orgânicas mais frequentes que o paciente pode apresentar? O que vocês acham? Chegar no pronto-socorro. A cardíaca, a neurológica e a respiratória. Oi? Respiratória e a respiratória. E a cardíaca. E a cardíaca. Quantos porcentos apresentam essas 3 disfunções dos pacientes? Olha que slide bonitinho, ó. Bom de tirar uma foto dele e me marcar, tá muito bonitinho. Tem até um carequinha lá, ó. Quantos porcento dos pacientes apresentam essas 3 disfunções? Dos que chegam no pronto-socorro grave? 85%. Então, olha só que importante. Por isso que foi criado esse score de estratificação de risco, que eu nem quis colocar o nome para ver se alguém acerta. Como chama esse score? Pode falar, gente. KISSOFA. KISSOFA não é para diagnóstico de sepsis. Para com isso. O score KISSOFA não é para diagnóstico de sepsis. Ele é um score para estratificar a disfunção orgânica. Quais disfunções orgânicas ele estratifica? Neurológica, respiratória, cardiovascular. Onde, quanto maior a pontuação, mais grave é o doente, obviamente. Nós vamos ver que existem outros. Olha só o KISSOFA na sala de emergência, que interessante. Avaliaram 1.088 pacientes no departamento de emergência, 209 foram excluídos, sobraram 879 pacientes. Destes, 661 tinha KISSOFA menor que 2, ou seja, 1 ponto. A mortalidade deles intra-hospitalar, 22, de um total de 661. Ou seja, bem baixa. Agora, dos que tinha KISSOFA maior ou igual a 2, de 218, 52 morreram. Ou seja, mais de 25%. Aqui, se eu pegar 22 de 600, não vai dar aqui, vamos ver, 22 de 600,
Isso aqui não chega, vai chegar aí a 3% no máximo. Olha a diferença. Então, que SOFA maior ou igual a 2 é um marcador de gravidade altíssimo. Então, veja bem, eu vou voltar nessa figura. Se chega um paciente para você no pronto-socorro com 2 dessas disfunções, você manda ele embora que dia? Nunca. Jamais. Esse paciente é extremamente grave, ele tem que ficar no pronto-socorro. E daí para a unidade de terapia intensiva. Bom, esse é um outro score utilizado no pronto-socorro, praticamente inviável em várias cidades utilizar ele, que é o SOFA. Por que ele é um pouco inviável? Esse score já existem anos e anos que nós utilizamos ele dentro da terapia intensiva. Ele é um score utilizado para diagnóstico, prognóstico e definição de conduta. A pontuação mínima é 0, a pontuação máxima é 24. Quanto maior a pontuação, pior é o prognóstico do paciente. Ele não serve para todo doente grave. Um dos doentes graves que ele não serve é o grande queimado. Eu vou falar o score do queimado já, como eu trabalho muito com queimado. Vou te dar exemplo. Esse score é avaliado na disfunção respiratória. Eu preciso ter uma gasometria para ver a relação PF. Na disfunção hematológica pela contagem de plaqueta, preciso ter um hemograma. Disfunção hepática pela dosagem de bilirrubina. Disfunção cardiovascular pela mensuração da pressão arterial e se usa ou não droga vasoativa. Disfunção neurológica baseada no Glasgow. Disfunção renal pela dosagem de creatinina. Aí eu vou te dar um exemplo. Você vai me falar quanto deu de SOFA. Soma aí alguém. Um paciente de 32 anos, vítima de autoextermínio. Segundo a mãe, o mesmo comprou um galão de etanol no posto de combustível. Estava passando por depressão, estava em tratamento de forma irregular. Jogou esse galão de etanol na cabeça e colocou fogo no corpo. E ele chega ao pronto-socorro com 95% de superfície corpórea queimada, com sinais de lesão inalatória, Glasgow 15, função renal normal, pressão arterial 130/80, ressaturando 99 em ar ambiente, plaqueta 250.000, bilirrubina de 0,8, creatinina de 0,7. Ele chegou agora, acabou de queimar. Quando é o Glasgow dele? O Glasgow não, o SOFA, desculpa. 0. Quanto, gente? Pode falar mais alto. 0. 0. Você acha que ele está grave ou não está grave? Tá grave. 95% queimado. Ele não só está grave, mas nunca vai sobreviver. Não existe relato na literatura médica que tenha sobrevivido um grande queimado maior que 90%. Então, esse score não serve para grande queimada. A gente utiliza um outro chamado Balkes revisado, ou ISQA, que eu vou mostrar depois. Que eu pego área de superfície corpórea queimada, mais a idade, mais 17 se lesão inalatória. Exemplo, 30 anos, 95% queimado, 125, mais 17 lesão inalatória, 147. Sobrevida, 0,003. Só um milagre. Nunca sobreviveu um que eu conheça nesses quase 10 anos trabalhando com queimado. Então, ele serve de prognóstico. As famílias, como vê ele chegando no Glasgow 15, saturando 100%, conversando, andando, acham que ele está bem. Mas eu já converso com a família e já peço até para despedir. Eu já peguei uns 10 casos 100%, chega assim. Autoextermínio, 98%, 97%. Então, já deixa a família despedir, conversa com a família antes. É lógico que eu não vou falar que ele vai morrer, que eu não sou Deus. Eu falo, olha, do ponto de vista médico, não existe relato na literatura de nenhum que tenha sobrevivido.
nós precisamos entubar por causa da resposta endócrina metabólica imunológica ao trauma, vai ser outra aula, senão daqui um pouco ele entra em falência respiratória. Então, esses scores servem para definir prognóstico também. Exemplo, e se não for queimado e eu pegar um paciente com SOFA de 24, você acha que ele sobrevive? Não sobrevive. Ele tem disfunção respiratória, disfunção hematológica, disfunção hepática, disfunção cardiovascular, disfunção neurológica e disfunção renal. E todas no grau máximo, 6 vezes 4, 24. Não sobrevive. Então, esses scores servem de prognóstico, serve de diagnóstico. Diagnóstico de quê? Disfunção orgânica. E serve para tomar conduta. Vou fazer uma pergunta para vocês. Paciente chega com Balks de 200, 81 anos, 90% queimado, 83 anos, 90% queimado, mais 17 lesão inalatória. Chega Glasgow 15, satura 95%, conversando com você. Acabou de queimar agora. Qual que é a chance dele sobreviver, Balks de 200? 0. Você vai fazer de tudo para que ele sobreviva ou você vai instituir cuidados paliativos com ele? Paliativo. Hein? Paliativo. Emergência também a gente aplica cuidados paliativos. A mesma coisa é o paciente que chega com SOFA. Então, eles servem de diagnóstico, prognóstico e conduta. E hoje o SOFA também é utilizado para diagnóstico de sepsis. O que é sepsis? Nós vamos discutir em outra aula. Nada mais é que um foco de infecção suspeito ou confirmado, mais disfunção orgânica mensurada pelo score SOFA, onde o paciente tem 2 ou mais pontos. Aí eu digo que ele tem sepsis. Aquele que é refratário a volume e necessita do uso de drogas vasoativas, mas o lactato está alterado, mas não é ion, lactato acima de 2 milimol ou 22 miligramas por decilitro, ele tem choque séptico. Então, hoje o SOFA também é usado para diagnóstico de sepsis e choque séptico. Veja bem, aqui foi um trabalho publicado na Critical Care em 2015, avaliando todas essas disfunções que eu falei para vocês. De todas as disfunções, quais as 3 mais frequentes? Pulmonar, neurológica, cardiovascular. E aí eu vou fazer uma pergunta extremamente difícil. Dessas 3 disfunções, que representam mais de 80% dos pacientes que vão chegar no pronto-socorro com uma delas, qual delas que, quando sustentada por 12 horas ou mais, tem maior impacto sobre a mortalidade do paciente? Respiratória, cardiovascular ou neurológica? Pode chutar aí alguém. Neurológica? Neurológica, disparado. Mais de 12 horas de disfunção neurológica sustentada no pronto-socorro, a mortalidade aumenta bastante desse paciente. Então, um paciente com disfunção neurológica é um paciente perigoso no pronto-socorro. Isso aqui eu já falei, que os scores têm baixa sensibilidade e alta especificidade, ou seja, a presença do score positivo denota alta gravidade, porém a sua ausência não exclui gravidade, porque eles têm baixa sensibilidade. Bom, agora eu vou começar a parte neurológica. Então, a minha intenção aqui hoje, depois de demonstrar esses trabalhos para vocês, é ensinar vocês a identificar sinais de gravidade no pronto-socorro. Como se a aula estivesse começando agora. Mas antes eu apresentei um monte de trabalho para provar que isso é importante. Como se fosse mais ou menos assim. Bom, crânio caudal, de forma sistematizada, qual é a disfunção importante que nós temos? A primeira delas, neurológica. Um paciente que chega com disfunção neurológica para você no pronto-socorro, veja bem, eu vou pegar aqui, me permita, eu volto rapidinho, eu volto para lá. Olha esse paciente aqui, ó. Essa paciente, sexo feminino, 55 anos, é trazido por familiares no pronto-socorro, com um quadro de quê, gente? Confusão
mental. Vou fazer uma pergunta. Qual diagnóstico sindrômico vocês realizaram para essa paciente? Que disfunção que essa paciente tem? Vamos, gente. Qual disfunção essa paciente tem? Ela está confusa. Ela tem uma disfunção neurológica. Disfunção neurológica. Olha só, ela está apenas confusa, mas ela tem uma das disfunções mais graves que pode existir no pronto-socorro. Então, quais os tipos de alterações clínicas que esse paciente vai chegar no pronto-socorro? Ou confusão, ou inconsciente, ou torporoso, ou fala arrastada, ou ele chega afásico, ou ele chega com afasia de Broca ou de Wernicke, ou ele chega agitado, ou ele chega com convulsão, ou ele chega com déficit focal, com paresia, emparesia, paraparesia, paraplegia, tetraplegia, e assim sucessivamente. Qualquer alteração neurológica, cefaleia intensa refratária ao tratamento clínico, rigidez de núcleo, sinais de irritação meníngia, qualquer disfunção neurológica que o paciente chega no pronto-socorro, ele não pode ser mandado embora do pronto-socorro antes de 24 horas. Jamais. Jamais. É o maior erro que eu posso fazer. Weber, e se ele está alcoolizado? Pior ainda, porque daí você perdeu o parâmetro de avaliação neurológica. Aí eu tenho que ter cuidado. Então, vamos por parte. Quais as ferramentas que nós utilizamos? Antes de chegar nas ferramentas. Quando eu tenho um paciente com disfunção neurológica no pronto-socorro, eu tenho que pensar o seguinte: quais as causas de disfunção neurológica do paciente? O que leva o paciente a ter disfunção neurológica? Causas de origem central e causas de origem sistêmica. O que de origem central leva à disfunção neurológica? AVE isquêmico, AVE hemorrágico, TCE, tumores, crise convulsiva, encefalites, meningite, meningoencefalites, doenças psiquiátricas. São as causas centrais mais frequentes. O que fala mais a favor de ser os AVCs da vida? Os déficits focais. Os TCE, queda ou trauma. Tumores, sinais e sintomas crônicos, arrastados, progressivos. A maioria das vezes não são súbito, pode apresentar subitamente. Meningoencefalites, súbitos, sinais súbitos de confusão, febre, irritação meníngia. Mas, quando chega um paciente com disfunção neurológica no pronto-socorro, eu não posso pensar que seja só de causa central. A disfunção neurológica pode ter origem o quê? Sistêmica. O que, do ponto de vista sistêmico, pode dar disfunção neurológica no paciente? Os distúrbios metabólicos, hipoglicemia e hiperglicemia. As hiperglicemias são cetoacidose diabética, estado hiperglicêmico hiperosmolar não cetótico. Por isso que o primeiro exame que o paciente com disfunção neurológica chega no pronto-socorro, eu faço, é o HGT. Outra coisa, as disnatremia, hiponatremia e hipernatremia. Isso é muito frequente em idosos e usuários de droga. É muito comum o menino passar a noite inteira cheirando cocaína e chega no outro dia no pronto-socorro convulsionando. Esses dias eu peguei o mesmo, convulsão. Já pela pupila, você via a pupila alterada, ele estava agitado, taquicárdico, frequência de 150. Se eu der um beta-bloco para esse menino, eu mato ele na entrada. Ele, assim, confuso, não conseguia responder bem o que perguntava, mas a gente via que tinha muita lesão no nariz de tanto cheirar cocaína. Esse paciente, logo em seguida, convulsionou, ele já tinha convulsionado previamente. Quando saiu o sódio desse menino, ele veio um sódio de 99. Vocês vão ver que uma das causas de hiponatremia, ela é classificada em hipovolêmica, normovolêmica e hipervolêmica.
Uma das causas de hiponatremia normovolêmica é derivados de opiáceos, dentre eles o uso de cocaína. Então, a causa da convulsão era hiponatremia. Idoso também é muito frequente desidratação. Outra coisa que pode levar à disfunção neurológica, que não é de origem central, encefalopatia hepática. Poxa, eu trouxe um cara para mim confuso. Ele está cítico, piparote positivo, tem telangiectasias palmares, circulação colateral, o paciente está ictérico. Poxa, você não tem dúvida que isso é encefalopatia hepática. Eu não preciso ficar pedindo tomografia. Encefalopatia hipertensiva. A pressão, o cara chega a 280 por 150, confuso, agitado. Encefalopatia hipertensiva. Encefalopatia urêmica. Chega com 350, 400, 500 de uremia. Encefalopatia da tireoide, crise tireotóxica ou coma mixedematoso. Hoje, com o Covid, nós estamos vendo muita crise tireotóxica por tireoidite. Covid tem dado muito tireoidite, por incrível que pareça. O cara chega em crise tireotóxica no pronto-socorro. Se eu não souber diagnosticar, ele morre rápido, é um quadro grave. Coma mixedematoso é um pouco mais raro de se ver. Choque pode dar, qualquer tipo de choque, hipovolêmico, obstrutivo, distributivo, choque cardiogênico, pode fazer baixo débito da disfunção neurológica, insuficiência respiratória hipoxêmica ou hipercápnica. Por que eu quero que vocês abram um raciocínio para isso? Porque podem ser coisas mais simples e mais coisas mais graves. Por exemplo, eu trabalho num hospital de alta complexidade. É muito comum o paciente andar 300 quilômetros, chega comatoso para fazer tomografia, você faz o HGT, está 18. Você faz glicose hipertônica, repete glicose hipertônica 2, 3 vezes, 3 horas depois ele está consciente, Glasgow 15, sem déficit focal, você tem que mandar uma cartinha para o colega do interior que a causa era hipoglicemia. Isso é impossível um negócio desse, entendeu? Então, eu não posso pensar que todo mundo que tem disfunção neurológica, este paciente, ele tem alguma coisa de sistema nervoso central. Obviamente, se ele tem uma hipoglicemia, eu vou investigar a causa. Algumas vezes eu não vou mandar embora tão rápido. Por exemplo, foi intoxicação com glibencamida. Esses dias mesmo eu peguei uma idosa que ela tinha tomado vários comprimidos de glibencamida. Aí eles fazem hipoglicemia contínua. Tomou dose de insulina errada, e aí vai sucessivamente. Então, encontrou um paciente com disfunção neurológica, uma das escalas que nós utilizamos para avaliar a disfunção neurológica é a famosa escala de coma de quê? Glasgow ou Glasgow. Que ela é baseada na abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Eu já fiz essa pergunta, se eu não me engano. Qual dessas disfunções tem o pior prognóstico para o paciente? Se ele chega no pronto-socorro? Neurológico. Pois é, ocular, resposta verbal ou motora? Ocular? Resposta motora. Ocular. Resposta motora, disparado. Motora. Por que motora? Todas as vezes que eu tenho uma alteração motora, isso aqui significa ou que pegou trato cortical extenso e que pegou fibras corticais, ou pegou tronco cerebral, principalmente mesencéfalo. A alteração de resposta motora é um impacto de mortalidade muito alto para o doente, pela topografia neurológica que faz esse tipo de lesão. Olha só que interessante, preste atenção. A pontuação mínima do Glasgow é quanto? 3. Máxima quanto? 15. Ela serve para definir conduta, diagnóstico e prognóstico. Exemplo. Glasgow 3, o prognóstico é bom ou é ruim? Ruim. Péssimo. Pior. Serve para definir conduta. Glasgow menor ou igual a 8, qual a minha conduta na chegada no pronto-socorro? Intubação orotraqueal. Intubação orotraqueal para proteção de via aérea. Glasgow, outra coisa. Glasgow, ele chega a 15. Dentro de 2 horas, deteriora mais de 3 pontos, também posso intubar e investigar causas importantes de deterioração neurológica. Dentre eles, principalmente se for trauma,
um hematoma muito frequente, chamado hematoma extradural. Esses dias eu peguei um, até coloquei a foto lá para vocês, no Insta, que ele faz um intervalo lúcido. Ele chega a Glasgow 15, de repente ele afunda de uma vez. É a lesão da artéria meníngea. Aí criaram-se o tal do pupil score. O que o Glasgow tem de ruim, que eu esqueci de falar? Ele avalia abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Vou fazer uma pergunta para vocês. O bombeiro traz um paciente para vocês para o pronto-socorro. Esse paciente está com midazolam e fentanil sedado. Tem como eu aplicar a escala de Glasgow? Sim ou não? Não. Não tem como avaliar. Aí nós aplicamos outras escalas validadas, que é RAS e SAS. RANSAI não tem muita validade. RASS e SAS. SAS. Escala de seda analgesia de Richardson. Depois eu vou mostrar ela para vocês. E se eu tenho um paciente que está entubado, mas não está sedado? Abertura ocular espontânea, ele ganha quanto? 4. Resposta motora normal, ganhou mais quanto? 6. 10. Como ele está entubado, não vai ter resposta verbal, e eu ponho um T. Então, vai dar 11T. É assim que a gente avalia. Tranquilo? O que o Glasgow tem de ruim? O Glasgow foi feito em escala confeccionada para trauma. E o que ele não tem, e é importante eu avaliar do ponto de vista neurológico em todo paciente que chega com disfunção neurológica? Pupila. Por isso que criaram recentemente o Pupil Score, e que o povo falou assim, o Glasgow mudou. Não, para com isso. O Glasgow não mudou em nada. Eu pego a somatória da escala de coma de Glasgow ou Glasgow e subtraio do Pupil Score. Se o cara tem apenas uma pupila alterada, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui tem uma ou duas pupilas alteradas? As duas. As duas. Essa está miótica, médio fixa ou midriática? Midriática. Midriática. Esse paciente chega no pronto-socorro, grande chance de morte cefálica. Então, quantos pontos você subtraía do Pupil Score dessa paciente? 2. Se ela chega a Glasgow 3 menos 2, sobraria quanto? 1. Quantos por cento de mortalidade? 74. 75%. Olha só que desastre. Então, o Pupil Score ele veio para falar o seguinte, olha, disfunção neurológica sempre avalia a pupila. A pupila é um marcador de diagnóstico e de prognóstico do paciente. Diagnóstico e prognóstico. Por exemplo, um paciente Glasgow 3, ou Glasgow 3, menos 2 pontos do Pupil Score, esse paciente, a mortalidade dele, só pelo quadro neurológico, só pela escala de Glasgow, hein? É quase 100%. Dependendo da lesão neurológica encontrada na tomografia, por exemplo, era uma hemorragia subaracnoide. Nós vamos ter uma aula de AVE isquêmica e AVE hemorrágico. Hemorragia subaracnoide, nós temos uma classificação tomográfica chamada Fisher. Fisher modificado. Fisher 1 não é sangue visível. Fisher 2, eu tenho menos de 1 milímetro de sangue. Fisher 3, maior que 1 milímetro. Fisher 4, eu tenho sangue no ventrículo. Chega um paciente Fisher 4, aí eu tenho uma escala de classificação clínica chamada Hunt-Hess. Hunt-Hess 0 é aquele paciente assintomático, 1 tem cefaleia, 2 é aquele paciente que já está torporoso, 3 é aquele paciente mais responsivo, 4 comatoso, 5 não responde a nada. Se eu pego um paciente Fisher 4, Hunt-Hess 5, com pupilas midriática no pronto-socorro, Glasgow 1 menos o Pupil Score, qual que é a chance de sobrevida dele? 0. 100% de mortalidade. Então, olha o tanto já não que pode score... classificar? Oi? Já não se pode classificar, de repente, uma morte encefálica? Desse jeito aí, não. O diagnóstico de morte cefálica, vocês vão ter uma aula comigo.
Para mim, falar que alguém tem morte cefálica, um dos critérios é Glasgow 3. Segundo critério, causa do óbito conhecida. Terceiro critério que eu tenho que ter, arreflexia, ou seja, a ausência de reflexo de pares de nervo craniano. Eu tenho que testar do 1 ao 12º, exceto um que a gente não testa, que é o olfatório e o acessório, a gente não testa. Depois que eu fiz todos esses testes, o doente é suspeita. Aí eu tenho que fazer 2 testes clínicos, mais um teste de fluxo sanguíneo cerebral, que é o padrão ouro e arteriografia cerebral. No nosso hospital, a gente faz o Doppler transcraniano, ou um teste de atividade elétrica. Mas se eu não conheço a causa do coma, não tem como nem abrir protocolo. Ah, e se o cara chega com os olhos e os ouvidos todos estourados, não tem como avaliar. Se o olho está tudo estourado de um lado e do outro, por trauma, não tem como eu avaliar segundo, terceiro, sexto par de nervo craniano, quarto, né? Óptico, motor, troquear, abducente. Não serve nem para fazer diagnóstico de morte cefálica, não vai nem para doação, infelizmente. Bom, então, pupila dessas aqui é lesão de tronco cerebral, pode ser por hipóxia ou ação direta. E olha essa pupila agora. A outra, como que ela estava? Midriática e fotoplégica. E essa aqui, como que ela está? Anisocórica. Anisocórica, uma maior que a outra. Essa aqui, provavelmente, midriática e fotoplégica, e essa aqui, fotoreativa. E essa aqui, se eu fizer o reflexo fotoconsensual, que é bater a luzinha aqui e ver se a de lá contrai, ela não vai contrair devido à lesão. Mas o que eu quero chamar a atenção? Todo paciente que chega com pupila anisocórica no pronto-socorro, anisocórica, até que me prove contrário, isso aí é um sinal de hipertensão intracraniana. Tudo bem? Outro tipo de pupila. E essas pupilas, como elas estão? Miose. Mióticas. Não está muito bem miótica, mas está mais mióticas. Pupilas mióticas, vou ver se eu achei outra, ou puntiformes, é 2 coisas no pronto-socorro. Ou é lesão de tronco cerebral, ponte, ou é intoxicação por opioides. Ou alguém fez fentanil no paciente, ou ele está intoxicado por opioide, ou é lesão de tronco cerebral. Então, as pupilas, ela define localização da lesão, define prognóstico, define conduta. Pupila anisocórica, eu trato como hipertensão intracraniana, nós vamos ver isso em outra aula. Dos 3, o que tem o maior impacto em mortalidade é a disfunção neurológica. Antes de passar para outro tópico. Em se falando de disfunção neurológica, então, o que é importante eu avaliar de disfunção no pronto-socorro? Se ele chega com déficit focal, fala mais a favor de ser origem de causas o quê? Central. Qual exame você pediria? Esse. Tomografia sem contraste. Tomografia com ou sem contraste? Sem. Sem contraste. Sem contraste, só para ver o tipo de lesão, se tem isquemia, tem sangramento ou não. Se vem sangramento no espaço subaracnoide, que pode ser aneurisma ou malformação arteriovenosa, aí eu peço angiotomografia. Se vem lesão neurológica sugestiva de tumores ou neuroinfecções como neurocripto, neurotóxico ou outros tumores, aí eu tenho que pedir uma tomografia com contraste. Se vem uma meningite com suspeita de abscesso, eu tenho que fazer TC com contraste. Mas, primeiramente, TC. Então, chegou o doente com disfunção neurológica, monitorização multiparamétrica, acesso venoso, qual soro que jamais vai ser a próxima aula, mas alguém já assistiu, eu posso dar para o neurocrítico, glicosado e nem ringue. O soro de escolha é fisiológico. Nós vamos ver o porquê. Acesso venoso calibroso, coloca soro fisiológico, e se tem déficit focal, desvio de rima labial, paresia, emparesia, paraparesia, tetraplegia, tetraparesia, pensar em causas centrais
solicitar um ATC de crânio. Se tem febre, confusão, sinais de irritação meningea, também solicita pensando em meningite. Nunca funciona antes de fazer um ATC para ver se não tem sinais de hipertensão intracraniana. Porque se eu funcionar, fazer punção licórica, esse doente hernia e vai morrer na minha punção. Em que mais que eu tenho que pensar, Weber? Eu tenho que pensar em causas sistêmicas. Causas sistêmicas pode dar déficit neurológico? Pode. Mas é frequente ou infrequente? O que vocês acham? Eu acho que é frequente, professor. As causas sistêmicas da déficit focal, paraparesia, paraplegia, hemiplegia. Infrequente. É infrequente, não é tão frequente. Então, quando o cara chega com disfunção neurológica e não tem déficit focal, fala muito a favor de ser causas de origem sistêmica, como encefalopatia hepática, urêmicas, disnatremia. Tem um caso clínico mesmo lá no meu Instagram, que eu acho que eu até comentei com vocês. O cara chegou com potássio de 1. Eu cheguei no pronto-socorro e eles iam colher o líquor dele, porque ele estava com diarreia há vários dias, achando que era síndrome de Guillain-Barré, porque ele tinha uma polineuropatia periférica, ascendente, desmielizante, progressiva e simétrica. A hora que eu bati o olho no monitor, 29 de frequência cardíaca. Falei, pode parar, não colhe o líquido. Pode parar, pode parar. Síndrome de Guillain-Barré não dá BAVT, olha o monitor dele. Aí os residentes abortaram o procedimento. Falei, checa os eletrólitos, checa o potássio de 1. Isso chama paralisia flasta aguda e hipokalemiante. Você repõe o potássio, 36 horas e o doente vai embora normal. Porque ele tinha diarreia, ia no poço, todo mundo hidratava com soro fisiológico. Soro fisiológico tem água, sódio e cloro, mas não tem potássio. E qual é o eletrólito que ele mais perde por vômito, fístula e diarreia? Potássio. Quase que morre com BAVT e quase que ainda ganha uma coleta de punção licórica. O que mais que é importante olhar no paciente? Pupila, déficit focal. Esses são os principais parâmetros. Para encerrar a parte neurológica, o que é importante eu identificar no paciente que chega com déficit neurológico no pronto-socorro? Primeiro, não manda ele embora. Pensar se é de origem central ou sistêmica, pedir esses exames. Segundo, se Glasgow menor do que 8, a primeira coisa que eu faço, antes de tudo, entuba para proteger a via aérea. Muito frequente chegar paciente Glasgow 3, não intubei porque está saturando bem. Não existe isso. Terceiro, identificar sinais de hipertensão intracraniana e intervir rápido. Nós vamos ter uma aula disso aí. Quarto, como elevação da cabeceira, controle de CO2, fazer solução salina, manitol e assim sucessivamente. Quarto, tentar identificar sinais de fratura de base de crânio, sinal de beta, sinal de guaxinim, hematoma retroorbital, licorreia, rinorreia, otorragia, otorreia. E aí, olha o que eu vou falar para vocês. Se o paciente tem uma otorreia importante, ou uma rinorreia importante, ou uma licorreia importante, isso aí é porque teve lesão de qual camada que reveste o cérebro. A água acabou na outra xícara, agora eu vou tomar na outra xícara que vocês me deram. Ó. Quando o cara está perdendo líquor pelo ouvido ou pelo nariz, qual camada que reveste o cérebro foi lesionada? Aracnoide? Dura massa. E por que eu preciso saber isso, professor? Todo paciente que chega no pronto-socorro com fístula licórica é uma chance muito grande dele fazer que doença? Meningite. Meningite. Nós já entramos com antibiótico para meningite festuente. Fístula licórica de alto débito vai ganhar antibiótico no pronto-socorro. Ele vai fazer meningite. Eu fiz uma comunicação do meio externo com o encéfalo do doente. Bom, agora nós vamos passar para a segunda disfunção, que é a disfunção cardiovascular. Tá? Depois é respiratória. Essas outras é mais rápido. Disfunção cardiovascular. Quando, olha só,
Vou voltar e vou colocar um caso clínico só para vocês verem aqui, ó. Olha que interessante esse caso aqui, ó. Caso 1. Paciente, sexo masculino, 62 anos, portador de hipertensão e diabetes, chega ao pronto-socorro com queixa de vertigem e turvação visual de início súbito. Durante o seu exame, somente a pressão arterial está 70/40. Vou fazer minha pergunta. O que vocês fariam com esse paciente no pronto-socorro? Acesso já para repor líquido? Acesso, repõe líquido. Qual líquido que você iria repor para ele? Cristalóide ou coloide? Vai ser a próxima aula, mas pode responder agora, não tem problema. Cristalóide. Cristalóide. Dentre eles, o qual? Ring ou fisiológico? Ringer. Ringer. Quanto? No máximo? Máximo 30 ml por quilo. E você fez... Existe um cara chamado Frank Style que falou que só 50% responde a volume, 50% não responde. Como que responde? Eu faço volume, aumenta a pré-carga, aumenta a distensão das fibras cardíacas, aumenta a contratibilidade. Mas 50% não responde. Aí passa meia hora que você fez uma hora que você fez esses 20 a 30 ml por quilo nesse paciente, ele continua, a enfermeira fala, doutor, tá 7/5 ainda. Droga vasoativa. Droga vasoativa. Aí, mas eu queria te fazer uma pergunta antes disso. Só ele está hipotenso no pronto-socorro. Você ia falar assim para ele, não, fica aqui um pouquinho, eu vou te hidratar e depois eu te mando embora. Sim ou não? Não. Não, tem que procurar. Olha o que esses trabalhos mostram. A hipotensão isolada teve maior ou menor mortalidade, publicado no teste? Maior ou menor? Olha aqui. Isso aqui é sobrevida. Sobrevida bem menor. Maior mortalidade. Maior mortalidade. Olha a hipotensão. Olha, o não hipotenso, 3% de mortalidade. Pegando só essa variável independente. Hipotensão transitória, que ele chamou dentro das primeiras 4 horas, 5% de mortalidade. Hipotensão episódica, que ele fica 8 horas hipotenso, 8% de mortalidade. Aquele que fica 12 horas ou mais vai para 15 a 20% de mortalidade. Só hipotensão, hein? Não mande paciente hipotenso embora para casa jamais. Jamais. Temos que investigar as causas que nós vamos ver. Olha aqui. Esse outro foi um trabalho também publicado no TIEST, em 2006. 4.790 pacientes. Desses, 887 foi exposto à hipotensão. 3.903 não exposto à hipotensão. Os pacientes que foram expostos à hipotensão teve um risco relativo, veja bem, 10 vezes mais chance de morrer do que os outros. Impressionante. Hipotensão é um marcador de gravidade no pronto-socorro. Não manda embora o doente. Tem que ficar claro isso aí. E aí eu queria comentar um negócio com vocês. Hipotensão é sinônimo de choque? Sim ou não? Não. Não é. Não. Pelo contrário, a hipotensão, principalmente em choque hipovolêmico, só ocorre na classe 3. Só classe 3. Já eu vou falar de choque. Preste atenção aqui para vocês verem. Uma outra coisa que nós avaliamos muito no pronto-socorro, além das disfunções orgânicas, é o tempo de enchimento capilar. Tempo de enchimento capilar. Ou eu posso avaliar esse do ponto de vista laboratorial dosando lactato. Olha que interessante. Aqueles pacientes que tinham disfunção orgânica, porém com a perfusão normal, 23% de mortalidade. Perfusão ruim, 77% de mortalidade. Pacientes com perfusão normal e lactato aumentado, 33%. Veja que já aumentou a mortalidade. Pacientes com perfusão ruim e lactato aumentado, 67% de mortalidade. O que eu quero chegar a essa conclusão? Todo paciente que chega com disfunção cardiovascular, que eu vou comentar todas, seja
hipotensão, hipertensão, tempo de enchimento capilar alterado, sinais de má perfusão, bradiarritmias, taquiarritmias, disfunção orgânica qualquer, neurológica, respiratória, cardíaca, hepática, renal, eu tenho que avaliar tempo de enchimento capilar e solicitar lactato. Todas as vezes que o tempo de enchimento capilar é maior ou igual a 4 segundos, eu vou segurar a ponta do dedo por 15 segundos e avaliar. Maior que 4 segundos e o lactato é maior que 2 milimol ou 22 miligramas por decilitro, a mortalidade do paciente sobe demais, também não pode ir embora. Isso aqui é um gráfico avaliando, mostrando que a sensibilidade e a especificidade do teste do tempo de enchimento capilar é quase 100%. Olha que espetáculo. Esse é um score que talvez poucos de vocês tenham visto, chama Motley Score, que é aquele livedo que aparece nas pernas. A gente conta a partir do joelho, é 1, acima 2, metade da coxa 3, porção distal, proximal lá em cima 4, raiz da coxa 5. Motley Score, olha aqui, 4 e 5, chance de sobrevivência, menos de 10%. Então, essa disfunção microcirculatória que nós chamamos, aumenta muito a mortalidade do paciente. Olha, paciente sem livedo e com livedo. Com livedo, a sobrevida dele é bem mais baixa. A enfermagem, quando vai ficando experiente, bate o olho nesse doente e fala, doutor, tá cheio de livedo, não vai viver. Que ela vê livedo da cabeça aos pés, isso aí é uma disfunção microcirculatória importante. Esse aqui é um trabalho mostrando que a hiperlactatemia cursa com maior mortalidade. Outra coisa do ponto de vista cardiovascular, eu vou acelerar um pouco para a gente não enrolar, são as emergências hipertensivas. Olha, urgência hipertensiva, eu posso controlar a pressão e mandar embora. Mas emergência hipertensiva não pode ir embora. Nós vamos ter uma aula disso, por isso que eu não vou ficar muito tempo aqui. Mas já precisa saber o que é emergência hipertensiva, segundo o guideline americano, europeu e brasileiro. Pressão arterial sistólica maior ou igual a 180 ou diastólica maior ou igual a 120, com lesão de órgãos alvo. Exemplo, a pressão chega alta, suspeita de AVC, com a boca torta. Isso é uma emergência hipertensiva. Paciente chega com déficit focal, emergência hipertensiva. Edema agudo de pulmão, emergência hipertensiva. Síndrome coronariana aguda, emergência hipertensiva. Eclâmpsia, pré-eclâmpsia, síndrome HELP, feocromocitoma, e aí vai. Emergências hipertensivas, nós vamos ter uma aula disso. Também está entre das partes da disfunção cardiovascular que eu não posso mandar embora. E aqui eu coloquei em outra tabelinha que nós vamos ter uma aula disso também. Chega muito o paciente com insuficiência cardíaca no pronto-socorro. Existem várias classificações de insuficiência cardíaca, mas a única que nós utilizamos no pronto-socorro é perfil A, B, C e D, que as guidelines americanos chamam de L. Classificação de NIRA para a gente não serve no pronto-socorro, nem de FRAMIRA, nada. Esse perfil é que vai me definir prognóstico e conduta. Vou fazer uma pergunta de vocês. Qual desses perfis é disparado mais frequente no pronto-socorro? Quente seco ou quente úmido? Quente e úmido. Quente e úmido, perfil B, se for para responder em uma prova. Disparado, quente e úmido. É aquele paciente que está bem perfundido, porém congesto. Edema de membros inferiores, crepitano, né, congestão pulmonar. Esse é o mais frequente. Mas olha o que eu vou... Esse, muitas das vezes, eu trato ele com diuréticos, eu trato ele com vasodilatadores se a pressão estiver normal, reduz pós-carga, diminui pré-carga e ele melhora rapidamente. Com VNI, nós vamos ver isso na aula de C. E ele melhora, talvez, muitas vezes, rapidamente, eu dou alta para ele 24 horas. Agora, desses perfis, qual é o pior de todos? Pode entrar aqui e pegar, meu amor. Vem cá pegar. É meu menininho. Pode pegar a cueca aqui. Vem cá para as moças ver o tanto você é bonito. Vem cá. Vem cá, meu pai. Pode vir. Vem cá. Quer vir, não? Qual desses aqui é o perfil pior, que tem maior morbimortalidade? Frio e úmido. Este paciente, jamais eu posso mandar ele embora.
Esse é o famoso choque cardiogênico. Perfil, então, sempre no pronto-socorro, que eu pego um paciente com insuficiência cardíaca, eu tenho que classificar o perfil desse paciente. Qual perfil ele é? Quente e seco, quente e úmido, frio e úmido, frio e seco. Frio e úmido, frio e seco, jamais eu mando embora do pronto-socorro. Jamais. Bom, outra questão importante é se tem ou não um choque cardiogênico. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Chega um paciente para você com COVID. Nós já vimos na outra aula que o COVID pode aumentar a troponina, pode fazer miocardite e alterar eletro. Como é que você faz diagnóstico diferencial de choque distributivo, se é séptico ou se é cardiogênico? Como é que você vai fazer? Se eu não me engano, professor, é quase tem o... impossível. Qual é o exame padrão ouro que vai ajudar a gente aí? Ecocardiograma. Por isso que a gente tem que saber fazer ultrassom point-of-care. Agora, se o cara não tem sepsis, não tem COVID, não tem outra alteração, o que me ajuda a história de dor torácica, nós vamos ter uma aula de dor torácica, se é dor tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Tipo A é a dor clássica, que inicia com atividade física, melhora com repouso ou com nitrato, né? É aquela que irradia para dorso, para mandíbula, membro superior esquerdo. Essa é a dor tipo A, clássica. Eletro com sopra, chega congesto, estertorando. Esse ou chega frio e úmido, né? Congesto. Esse é o famoso choque cardiogênico. Então, eu tenho que identificar e saber estratificar também no C sinais de dor torácica. Dor tipo A, nós vamos ter uma aula, é tipicamente cardíaca. Dor tipo B, provavelmente cardíaca. C e D, praticamente, a gente descarta as causas que matam esse paciente aí de origem cardíaca. Então, é importante a gente ver início da dor, tempo de dor, fator de melhora, fator de piora, irradiação e sintomas associados com a dor para estratificar ele no pronto-socorro. Mas aqui vai uma dica. Todo paciente com dor torácica no pronto-socorro, a não ser que seja uma dor tipo D, essa eu não faço eletro. Eu, sinceramente, A, B e C, todas eu faço um eletro de 12 derivações. Um eletro e enzimas. Essa é a dica que eu vou dar. Ainda mais se ele tiver um time risco alto. Time risco é um score de risco de eventos cardiovasculares. Se ele tem um time risco alto, hipertenso, diabético, dislipidêmico, obeso, opa, esse cara eu não mando embora. Eu faço eletrocardiograma agora, faço troponina agora, daqui 6 horas eu vou repetir eletro, repetir troponina, vou seriar nas primeiras 12, 24 horas. E se ele persistir com dor, aí eu interno ele mesmo assim, mesmo não vindo infarto. Aí ele vai para a estratificação invasiva, para cineanjo coronariografia. Se eu mandar ele embora, ele vai morrer. Outra lesão que pode colocar o paciente em risco no pronto-socorro, eu vou falar rápido, são as lesões renais agudas, pelo tempo. E aí existe várias classificações de insuficiência renal aguda, tem a classificação de Rifle, né? R-I-F-L-E, tem a classificação, ou alguns chamam de RAF, a KIM, né? E tem a classificação de CADIGO, que é a mais moderna que tem, onde nós estadiamos o paciente em CADIGO 1, CADIGO 2 e CADIGO 3 no pronto-socorro. Essa é aquela que a gente mais utiliza no pronto-socorro. Veja bem, se eu pego um paciente anúrico por mais de 12 horas, create acima de 4, CADIGO 3. Olha, esse trabalho neozelandês, olha o que ele demonstrou aqui. CADIGO 3. Qual que é a mortalidade desse paciente no pronto-socorro? Qual, gente? Cerca de 25%. 25%. Então, eu vou voltar, já estamos acabando. Então, vou voltar rapidamente nesse caso clínico, você vai me falar se você mandaria esse cara embora ou não mandaria. Olha aqui. Ele chega aqui para você desse jeito aqui, ó. Foi encaminhado pela médica de saúde da família. O senhor tem queixa, seu Antônio? Não. O senhor está sentindo alguma coisa? Não. O
O senhor tem dor no peito? Não. Tá vomitando? Não, não tem nada, filha. Eu vim aqui porque a médica me mandou, eu não queria nem vir. Ela que falou para mim vir. Anúrico, creatinina de 4,5 e ureia 358. Você mandaria ele embora, sim ou não? Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, por 2 fatores. Primeiro, que ele está em urgência, o quê? Dialítica, 300 e tantos de ureia. Tá anúrico não sei também? Como que ele não está com quadrissíndrome urêmica, que é totalmente diferente de estar com ureia aumentada, que aí seria náuseas, vômito, poderia ter derrame pericárdico, né? Porque a ureia em excesso não deixa a plaqueta agregar e sangra. Mas olha, só pela creatinina, ele já seria estágio 3, 25% de mortalidade. Esse doente não pode ir embora de forma alguma. Mas por que eu estou chamando a atenção de vocês? Não é pelo valor da creatinina que nós dialisamos na emergência. Desculpa, para nós emergencistas, qual que é o valor mais importante que interessa para nós? Da ureia. Ou creatinina? Ureia. Ureia. E quando que nós indicamos diálise para o paciente? Quando ele tem sinais e sintomas de uremia. Náuseas, vômito, derrame pericárdico, alteração do nível de consciência, ou seja, encefalopatia urêmica. Essa semana mesmo eu postei um caso clínico lá para vocês, de uma moça que chegou urêmica e convulsionando, fez um estácio epilético, colhemos o líquor da paciente, porque tinha um edema cerebral muito grande, tratamos como encefalite aciclovir, porém o líquor veio inconclusivo, nós mantemos o aciclovir, mas provavelmente o estácio epilético dela, o eletrocefalograma mostrou estácio epilético, os meninos me repassaram o caso hoje, amanhã eu pego os outros dados, é a uremia que fez estácio epilético não convulsivo. Esse doente é urgência dialítica, chega no pronto-socorro, passa o catéter de Stenkoff, chama a equipe de hemodiálise, dialisa o doente, mas também eu tenho que saber estadiar o doente, por qualquer uma das formas de estadiamento. Estágio 3, de 25% a 30% de mortalidade. Aqui demonstrando o paciente que estágio 3 é sobrevida, o tanto que diminui desse paciente. Esse foi outro trabalho publicado também, mostrando que os preditores de mortalidade e insuficiência renal aguda. O que você acha que aumenta a mortalidade do cara que chega com insuficiência renal aguda no pronto-socorro, além do estágio mais avançado, além da ureia elevada? Aumento de potássio também. Aumento de potássio, boa. O que mais? Aumento do lactato e acidose metabólica. Esse trabalho publicado na Critical Care 2018 foi para mostrar isso. Paciente urêmico, estadio 3, lactato aumentado, sinais de infecção ou de sepse, mal perfundido, acidose metabólica. Esse paciente tem uma mortalidade muito alta, ele não pode sair do pronto-socorro. Insuficiência respiratória, eu vou passar bem rápido. Insuficiência respiratória pode ser do ponto de vista pulmonar ou extrapulmonar. Pulmonar, qual é a causa mais frequente? Pneumonia. Pneumonia mais frequente é viral, depois vem as bacteriana. A causa mais frequente de pneumonia bacteriana comunitária é Streptococcus, Haemophilus, Moraxella, depois os atípicos, Mycoplasma, Legionella e Clamídia. Por isso que a indicação é cefalosporina de terceira mais um macrolídeo. Se o paciente é DPOCítico, pensar em gram-negativo como pseudomonas. Se for de origem de pele, eu cobri estáfilo. Mas eu posso ter pneumonia broncoaspirativa, eu tenho que cobrir anaeróbio. Mas eu tenho que pensar que nem todas as insuficiências respiratórias são de origem pulmonar, como pneumonia. Eu posso ter contusão pulmonar, eu posso ter pneumotórax, eu posso ter tumores de pulmão, eu posso ter DPOC descompensado, asma, fibrose cística, bronquiectasias, extrapulmonar, eu posso ter edema agudo de pulmão hipertensivo, edema agudo de pulmão cardiogênico, valvulopatias, bradiarritmias, que eu esqueci de falar lá no C. Outra coisa que eu tenho que observar no C de circulação, sinal de gravidade, é se o paciente tem bradiarritmia ou taquiarritmia. E se tem ou não tem sinais de instabilidade hemodinâmica.
Jamais eu mando um cara com frequência cardíaca abaixo de 50 embora e nem acima de 150, de forma alguma. Aí nós vamos ter uma aula só disso aí. E existem causas extras pulmonares, como a bradiarritmia, taquiarritmia, valvulopatia, choque, que pode levar a insuficiência respiratória. Pancreatite, sepse de qualquer foco. E a insuficiência respiratória mais grave que pode ter no pronto-socorro é a famosa síndrome de desconforto respiratório agudo. Mas, primeiro, quais os sinais de insuficiência respiratória que o paciente pode ter no pronto-socorro? Hipoxemia, dessaturação, confusão mental, hipercapnia. Ele pode ter utilização de musculatura acessória, intercostal, subcostal, de fúrcula, criança, aleta nasal. Quando ele chega utilizando respiração abdominal ou paradoxal, já pode entubar logo na entrada. A literatura demonstra, nós vamos ter aula, que algumas doenças respondem à oxigenoterapia, principalmente com VNI, tais como SDRA leve, DPOC, edema agudo de pulmão e pneumonia imunossuprimido. SDRA, nós vamos ter uma aula depois disso, de acordo com os critérios de Berlim, nada mais é que um quadro de insuficiência respiratória agudo dentro de 7 dias, caracterizado por insuficiência respiratória, mais congestão pulmonar póstero inferior bilateral, mais relação PF na gasometria menor que 300, entre 200 e 300 SDRA leve, 100 e 200 moderado e abaixo de 100 grave. Alguns respondem a VNI, outros não respondem, mas o paciente com insuficiência respiratória, eu tenho que ficar com cuidado, que é um dos fatores que mais mata ele. Investigar causas pulmonares e extrapulmonar. Chegou no pronto-socorro, vamos aprender o que eu faço com ele. Monitorização multiparamétrica, acesso venoso, soro, se for séptico, se for AVE, TCE, que está dando insuficiência respiratória, soro fisiológico, se for demais outras causas, soro Ringer com parcimônia. E aí eu dou oxigênio em catéter. Qual o meu alvo? Manter saturação maior ou igual a 93. Se no catéter, no máximo 5 litros de oxigênio, ele não melhora, eu mudo para máscara, que vai até 10 a 12 litros. O máximo, não precisa passar disso. Não melhorou na máscara. DPOC, edema agudo de pulmão, SARA leve, COVID. Eu posso tentar COVID desde que seja numa sala com isolamento respiratório. Eu posso tentar VMI na modalidade CPAP, BIPAP ou catéter nasal de alto fluxo. Não melhorou em 30, 40, 50, no máximo 1 hora, intuba o paciente. Tranquilo? E aí eu preciso tratar a causa de base. Por exemplo, qual a causa da insuficiência respiratória? Pneumotórax hipertensiva. Eu tenho que fazer tórax-centese, depois tórax-ostomia. Qual a causa da insuficiência respiratória? Edema agudo de pulmão. Eu tenho que tratar o edema agudo de pulmão, senão ele não melhora. Qual a causa da insuficiência respiratória? Choque distributivo. Eu tenho que tratar o choque, senão ele melhora. Qual a causa da insuficiência respiratória? Depressão respiratória por AVE isquêmica, AVE hemorrágica, TCE. Esse aí não responde bem ao oxigênio, porque como que você vai tratar esse AVE hemorrágico, isquêmico ou TCE rápido para ele melhorar? Esse, muitas vezes, eu já tenho que entubar logo de cara. Tranquilo? Bom, estamos acabando. Esse foi um trabalho publicado, vocês conhecem, esse aqui nós vamos ter na aula de parada cardíaca, só para demonstrar que fora do hospital eu tenho essa cadeia de sobrevivência, isso é uma sistematização. Dentro do hospital é essa cadeia de sobrevivência, onde o primeiro é a vigilância, seria o time de resposta rápido. E esse trabalho mostra que, quando implementado, diminui muito a mortalidade, e quando eu sigo a cadeia de sobrevivência de forma adequada, a questão das paradas cardíacas e sobrevivência no hospital melhora bastante. Tranquilo? Isso que eu queria falar para vocês. Desculpa a aula muito extensa, mas são várias coisas. Depois, dentro de cada tema, nós vamos reforçando. Isso é apenas uma introdução para que vocês possam ter alguma noção de gravidade. Querem fazer algumas perguntas? Vamos abrir para as perguntas, então? Muito boa aula, professor. Eu que agradeço vocês. Vamos abrir para as perguntas. As perguntas é com áudio.
Oi? As perguntas podem ser por áudio? Pode ser por áudio ou pelo chat, tanto faz. Tem algumas perguntas no chat, professor. Pode ir fazendo a sua por áudio enquanto eu abro aqui o chat, então. Tem aqui 88 mesmo. Das causas neurológicas, a cefaleia, no caso se a gente vai dar alta ou não, vai depender se ele já tem um quadro de cefaleia prévio, um quadro de enxaqueca ou não, né? Ah, boa pergunta. A cefaleia, quando que é perigoso a gente dar aula? Quando tem sintomas sistêmicos ou focais associados. Exemplo, cefaleia com convulsão. Tem que pensar, se for mulher, trombose de seio venoso, AVE hemorrágico por malformação arteriovenosa ou aneurisma, cefaleia com déficit focal, pensar em AVE isquêmico, cefaleia com sinais de irritação meníngea, pensar em meningite. Então, depende do sintoma associado. O quadro de mal enxaquecoso, aquele que tem cefaleia, náuseas, vômito, fotofobia, vertigem. Muitas vezes eu tenho que interná-lo também para abortar essa crise dele, para depois dar alta para ele. Mas a cefaleia, a grande maioria das causas de cefaleia são de origem primária. E depois vem as causas de origem secundária. Secundária. Né? Que essas que são as perigosas. Obrigado, professor. Obrigado. De nada. A aula será gravada diretamente. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Poderia fazer um canal do YouTube para podermos assistir depois. Não está compartilhando. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. É porque foram no início, eu não estava compartilhando a tela. Recebemos o material da aula depois, respiratório, cardiovascular. Fiquei com dúvidas sobre o GLAS. Todas as vezes que o paciente é classificado com valor menor que o 8, menor ou igual a 8, eu tenho que intubar sempre, mesmo saturando 100%. Qual a finalidade? Proteção da via aérea. Ele perde os reflexos de proteção. Glasgow menor ou igual a 8, lembra bem, o que faz a sua língua movimentar? A força motora da língua e ela movimentar. Qual nervo? Vamos, Hipoglosso. gente. Hipoglosso. Então, o cara que tem Glasgow menor ou igual a 8, ele tem uma depressão muito grande do hipoglosso, essa língua cai e obstrui a via aérea dele. Tem que entubar, não tem conversa. Não entubei porque estava saturando bem, por isso que eu trouxe. Isso é conversa de médico ruim. Pelo amor de Deus, não faça isso, não. Isso que tinha no caso clínico do índice, eu não sabia. Qual o valor da pressão diastólica para ser emergência hipertensiva? Maior ou igual a 120, com sinais de lesão de órgão-alvo. Para ser emergência hipertensiva, tem que ter lesão de órgão-alvo. Ou sinal de infarto, edema agudo de pulmão, encefalopatia hipertensiva, dissecção de aorta, né? Eclâmpsia, pré-eclâmpsia, retinopatia. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Pior prognóstico, perfil C. O pior prognóstico é aquele paciente frio e úmido. Esse é um prognóstico muito ruim. Ou seja, ele está hipotenso e está mal perfundido. E está congesto. Você poderia indicar um livro ou material que eu geralmente costumo usar para esses conteúdos? Ainda não tive essas matérias. Apesar de ler os artigos, eu estou com bastante... Olha, eu mandei quase todos os livros aí, Maria Clara. Não mandei vários, mas está lá no Telegram, lá nos arquivos. Eu não tenho todos em PDF, estou tentando arrumar, mas eu devo ter aqui uns 80 livros de medicina de emergência. Mas você pode começar pelo básico, que é esse Emergência da USP, ele é um livro bem básico, mas o melhor de todos que você vai utilizar é aquele livro americano da Halls. E tem outros livros lá que eu mandei para vocês também. Tem que, cada conteúdo você vai lendo em um ou outro livro para ver a diferença. Esse livro de emergências clínicas da USP, ele caiu demais a qualidade.
Nós estamos na 15ª, não é isso? 15ª edição? 15ª. A 12ª, a 13ª é melhor do que essa edição, porque tinha o professor Hélio Pena, que saiu, ele tinha direitos autorais de uma série de coisas, o livro diminuiu muito, a qualidade caiu bastante. O ATLS também é muito bom, a medicina de emergência faz uma abordagem bem bacana. Beleza, acabei de terminar o ciclo básico, medicina de emergência, Viva Manolo, tem um curso bom também. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Na suspeita de uma causa neurológica no paciente do PS, pode optar de início pelo acesso URSS. Todo paciente neurológico com disfunção neurológica, soro fisiológico. Todo. Chegou com disfunção neurológica ou suspeita de disfunção neurológica, soro de escolha fisiológico. Vou falar na próxima aula o porquê, tá? Não coloque em Ringer nem glicosado, jamais. Professor? Oi. Uma vez eu estava passando pela neuro e um dos pacientes lá estava apresentando um quadro de choque. E o residente falou sobre uma avaliação de déficit de oxigênio, que, segundo ele, poderia ser possível para a gente diferenciar entre o choque cardiogênico e o choque de outras causas. O senhor poderia falar um pouco sobre? Essa pergunta sua é interessante. Você estava passando pela neuro, tinha um paciente hipotenso? Era isso? Ele estava hipotenso e já tinha alguns sinais de hipoperfusão também. De hipoperfusão. E o residente falou que? Falou sobre a utilização a avaliação, na verdade, do déficit de O2 para diferenciar entre choque de possibilidade de causas cardíacas ou de outras causas. Olha, deixa eu te falar. O paciente hipotenso, mal perfundido, choque de origem central não é. Porque para dar choque de origem central tem que ser traumatismo raquimedular. Quais os outros choques que eu poderia diferenciar? Obstrutivo. Seria tamponamento cardíaco, pneumotórax, que provável ele não tinha. Outro que é bem provável dele fazer embolia, paciente muito tempo acamado. Mas aí nós vamos ter uma aula de tromboembolismo. Aí ele tem hemoptise, ele tem tosse, tem dor torácica ventilatória dependente. O eletrocardiograma pode vir padrão S1QT33. O raio-x pode vir corcova de Hampton, oligoemia segmental de Estermark, dilatação de artéria pulmonar ou sinal de Pala, no ecocardiograma dilatação de VD, dilatação de átrio direito, aumento de pressão de artéria pulmonar. Se fosse cardiogênico, alteração eletrocardiográfica, troponina aumentava. O mais frequente de ter acontecido com esse paciente é ter infectado e estar fazendo um choque distributivo do tipo séptico. Justamente, a dúvida lá no momento da avaliação era se ele estava fazendo realmente um quadro secundário à sepse ou se ele poderia ter alguma causa cardíaca associada. Mas ele tinha dor torácica? Não, não tinha dor torácica. Ele tinha alteração eletrocardiográfica, alguma coisa? Ele tinha alteração eletrocardiográfica, professor, mas agora no momento eu não vou me lembrar qual. Não, quase que 100% que isso aí é sepsis. Mas não era, que eu me lembre, não era nenhum sinal assim que como que levasse... você iria diferenciar? Eletrocardiograma e ecocardiograma e troponina. Mas quase pela história que você está contando aí, isso aí é sepsis mesmo. Mais alguma pergunta? Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Aquela classificação do paciente renal, a gente avalia pela ureia? Não, a classificação de CADIGO, AQIM ou RAF, qualquer uma que você utilizar, ela é classificada pela diurese, se é maior ou menor que 0,5 ml/hora, e pelo valor da creatinina. Da creatinina. Creatinina, não ureia. Tá. Obrigado. Mas a ureia, para nós na emergência, é extremamente importante, que quando acima de 180, com sintomas, quais? Alteração de nível de consciência, náuseas, vômitos, soluço, fluido, né? Alteração neurológica indica urgência dialítica. Obrigado. Outra coisa que eu esqueci de falar, não esqueça dos exames laboratoriais com marcador de gravidade. Lactato aumentado,
gasometria com acidose, seja respiratória ou metabólica, hipercalemia, hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia. Tudo são marcadores de gravidade que eu tenho que tratar e depois de investigar a causa e não mandar o doente embora, tá? Sinais de sepsis, né? Certinho? Certinho, professor. Deixa eu só voltar aqui rapidamente aqui. Nós já estamos encerrando aqui. Deixa eu fechar essas mensagens aqui. Olha aqui. Caso clínico 1, vou passar rapidamente. Vertigem, turbação visual. Mas o que esse paciente tem de gravidade que ele tem que ficar no pronto-socorro? Pressão. Hipotensão. É um marcador, um preditor de mortalidade. Segunda questão importante. Por que ele pode estar ficando hipotenso assim? Ó, turbação visual, queixa de vertigem, ele é hipertenso e diabético. O que esse cara pode estar fazendo aqui? Um quadro de quê? Cetacidose? Diabética. Diabética. Aí eu tenho que investigar a infecção associada. Quadro 3, caso clínico 2, na verdade. O que ele tem de sinal de gravidade aqui, essa mulher? Confusão? Confusão mental. Confusão mental. Pode ser um AVE isquêmico só com confusão? Pode. AVE hemorrágica é mais difícil. Como também pode ser um quadro de delírio pós-infecção. Tem que investigar, também é um preditor de mortalidade a mais. Esse terceiro caso, o que ele tem de grave aqui? Frequência cardíaca de quanto? Maior que 100, 150, 192. Tempo de enchimento capilar? 7 segundos. Pressão arterial não invasiva, 70 por? 50. Isso é um ataque à arritmia com ou sem instabilidade? Com instabilidade. Então, a conduta, cardioversão, não tem conversa, tem que cardioverter esse doente. Esse outro aqui, o que ele tem, que a médica da saúde da família mandou? Ele tem um CADIGO 3, então aumenta 25% da mortalidade, e tem uma urgência dialítica, que é uma ureia de 358. Provavelmente 69 anos, isso aí tem uma grande chance de ser uma ira pré-renal ou pós? Sexo masculino, 69 anos, pensar em causas pós-renais. Pós-renais. Mais provável hiperplasia prostática com adenocarcinoma, né? Professor, Tranquilo? até quando que é aceitável o nível de ureia? Abaixo de 180. É aceitável até valores maiores, principalmente em renal crônico, eles ficam com 250, 300 sem sintoma. Beleza. Mas é importante dialisar por causa do edema cerebral. E esse outro quadro clínico aqui, se eu aplicar o CURB 65, o CURB é consciência, ele tem Glasgow 15, ganharia quanto? 0. Ureia acima de 43, aqui ele não tem. 0. O que mais? Tempo de enchimento capilar. Respiração. Respiração dele aqui, vamos ver quanto de frequência, 24, também não ganharia ponto. Pressão arterial. Ele não está hipotenso, não ganha ponto. Em pontuidade. Oi? Idade também não pontuaria. Então, se eu for pegar pelo CURB 65, esse paciente eu não internaria. Mas veja bem, é uma pneumonia pequena ou extensa? Extensa. Lactato baixo ou alto? Tá alto. Tá alto. E tempo de enchimento capilar? Também Altíssimo. Então, eu internaria esse paciente onde? Trataria ambulatorial, enfermaria ou UTI? Na enfermaria. Qual que vocês acham? UTI. UTI. Por quê? Asséptico. Esse paciente, ele está evoluindo para um quadro de quê? Sepsis. Sepsis jamais interna em enfermaria. Jamais. Olha o que ele já tem de importante. Sinais de má perfusão. Ele está febril e ele tem um lactato de 82, sendo que o normal é 22.
Isso é uma disfunção celular gravíssima. Terapia intensiva. Tranquilo? Tranquilo. Era só isso não, né? Quase 2 horas que vocês me toleraram aí. Nossa, foi tempo demais. Mas foi muito bom. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar, tá bom? Professor, muito obrigada pela aula. Foi ótima a aula. Eu que agradeço. Um abraço. Fiquem com Deus. Se cuidem. Essa semana eu vou mandar mais casos clínicos para vocês. Semana que vem a aula parece que é cristalóide.